Oxi, a frequência da literatura baiana. E aí, meninos, começando mais um episódio do podcast Oxi, a frequência da literatura baiana. Eu sou Gal Meireles e estamos aqui no LabMave, no IFBA Santo Amaro, com nosso parça Nino Gonçalves. E comigo, Michel Lopes e meu parça, o Ellison Silva. E aí, pessoal, mais uma vez por aqui, né? Estamos em mais um episódio do nosso podcast Oxi, a frequência da literatura baiana. E hoje trataremos do gênero romance. Ah, menino, aquele tipo de texto parecido com as histórias de amor da Globo, né? Não, louco, romance não é história de amor, não. Pra você ter ideia, se a gente quisesse, Pivete, fazer um romance sobre podcast, era possível, sabia? Imagine, meu caro, é onda, viu? E pra você, Michel, e nossos ouvintes, se liguem no papo que tá chegando aí no bloco Pega a Visão com a professora Odete Uzeda. E aí, professora, que saudades das nossas aulas de história no IFBA? Seja bem-vinda e compartilhe com a gente a sua história de leitura, viu? Fique à vontade. Olá, gente. Olha eu aqui, né? Gente, eu quero de imediato dizer que estou aqui. Não posso adiar mais, né, essa gravação. Foi uma solicitação que me deixou assim muito feliz. Gal, obrigado, o Coletivo Oxi, meus parabéns, vocês fazem uma atividade maravilhosa, um trabalho que já vem se desenvolvendo há muito tempo no Campo Santo Amaro e envolvendo a comunidade do entorno toda, movendo céus e terra para dar conta e estimular leitores, né? E a conhecer autores baianos. Isso é uma coisa muito bonita. Eu vou pensar para que eu estou falando, né? Eu estou pensando em meus alunos, eu estou pensando no universo desses meninos e meninas que têm, às vezes, se distanciado da leitura ou têm, vamos dizer, feito outras opções, mas que eu vou estimular aqui para contar um pouco sobre o que eu leio, apesar de ler muito, né? Mas eu vou falar sobre a questão do romance, que é assim, dos gêneros literários que me atrai muito. E me atrai por quê? Me atrai porque o romance dá conta de uma complexidade, de uma dinâmica da vida, né, e da imaginação humana, que é algo assim extremamente compensatório para quem lê, né? Mas vou organizar a cabeça aqui. Um minutinho. Que tipo de leitora sou eu? Qual é a minha história de leitura? Então, a minha família, especialmente a minha mãe, ela dava muito valor à literatura. E o meu avô também. Então, eles estimulavam muito, nós somos muitos irmãos e todos nós fomos muito estimulados a ler e ler os clássicos, né? Meu avô mesmo, eu me lembro, eu devia ter 12 ou 13 anos, ele me deu um monte de livros e entre eles estava lá Alexandre Dumas, né? Os Três Mosquiteiros, minha mãe mandava eu ler Victor Hugo, Os Miseráveis, e eram obras clássicas, bons autores que eu não podia deixar de ler. Então, desde cedo que eu leio e que gosto de leitura. Mas, às vezes, essa minha forma de ler é bastante desorganizada, porque não sei nem se eu deveria dizer isso, mas é como funciona para mim. Eu não leio nunca um livro só. Eu leio, às vezes, vários livros ao mesmo tempo. E, às vezes, mesclo, né? E isso tem um significado para mim, porque, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando com obras de cunho historiográfico ou de referências de uma pesquisa ou de um estudo que eu estou fazendo, eu estou lendo também 2 romances ao mesmo tempo, ou uma biografia. Então, é algo que funciona para mim, né? Essa dinâmica da leitura. Eu gosto de anotar, né, aquilo que eu estou lendo, eu faço listas. Aliás, eu sou fã de listas. E não apenas eu enumero e anoto os livros durante o ano que eu leio, às vezes comento
e eu leio o livro, às vezes anotando no próprio livro, aquele romance, aquela obra que eu estou lendo, eu trabalho muito, penso, e ela é bacana para mim, porque me possibilita mesmo entrar em outra cabeça, né? Perceber uma outra lógica, vivenciar uma outra experiência de vida. Então, normalmente, por exemplo, quando eu vou viajar, eu mapeio muito os autores daquele lugar para onde eu vou. E muitas vezes eu tenho vontade, eu planejo uma viagem, eu tenho interesse em conhecer um lugar por conta de obras literárias e romances que eu li, né? Então, a minha história de leitura, ela vem desde a infância, ela tem muito a provocação de meu avô e de minha mãe, né? E tenho essa vontade de ler autores consagrados. Eu gosto da boa literatura, né? E gosto das listas. Eu vejo os 100 melhores livros, então eu quero estar próximo, ter essas leituras feitas. Eu gosto de ver vamos dizer assim, os sites literários, programas literários. Eu acompanho assim, os prêmios no campo da literatura. Penso aqui e ali autores que me interessa acompanhar. Gosto de conversar, né, sobre os romances. Minha irmã, ela troca muito, me dá muito ideias, né, e acesso a autores, porque ela também ela é jornalista e ela é uma leitora ferrenha. Então, por exemplo, com relação a autores latino-americanos, eu devo a ela muito, né, porque ela me aproximou muito desses autores. Então, Mário Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques, Mário Benedetti, autores que lidam aí com o chamado realismo fantástico. Foram leituras da década de 80 que eu fiz e que tenho ainda, assim, muito afeto e interesse de continuar acompanhando quando sai alguma obra nova. Alguns já morreram, né? Mas a gente continua a ter acesso aos livros. Que palavras bonitas, profa. Enquanto você estava falando, eu estava aqui matutando, né? Esse lance de atiçar e instigar uma criança a ler é fundamental para desenvolver um bom leitor, pô. Então, o romance, para mim, é uma das maneiras mais ricas, né, para conhecer lugares, para conhecer pessoas, para conhecer lógicas de mundo, para perceber as nuances psicológicos, aspectos da personalidade, do jeito de ser. E como eu estava dizendo, os romances, muitas vezes, ele nos possibilita, vamos dizer assim, uma complexidade de uma dinâmica que nem a pesquisa histórica, né, quando a gente está construindo algum cenário, algum contexto, algum momento, é através da literatura que a gente tem acesso a essa mescla de coisas que acontecem ao mesmo tempo, que são muitas vezes colocadas na fala de um personagem, ou que trazem as marcas do momento mesmo que aquela obra foi construída. E isso tudo me encanta muito, né? Me ajuda a pensar, e daí o meu interesse também que meus alunos leiam e tenham acesso a essas obras. Às vezes a narrativa em si, a gente esquece, principalmente o tempo vai passando, você leu já tem um tempo, mas no momento da leitura, ela nunca é perdida de todo. No momento da leitura, ela vai fazendo uma transformação, né? Na nossa atenção, na nossa percepção, na nossa maneira de sentir. Portanto, é fundamental. Mesmo que a gente, às vezes, eu comece a pensar, você leu determinada obra, eu estava aqui pensando de que autores baianos eu ia falar. Então, eu li quase toda a obra de Jorge Amado. Eu li João Baldo Ribeiro, que era um autor que me dava uma proximidade com as nossas dinâmicas, né? Mas tem muita coisa que eu não lembro mais no miúdo, mas eu tenho certeza que me marcou, no sentido de me construir, de aguçar minha percepção, de me ajudar a compreender
processos do humano, né? Então, eu acho que os romances e a literatura fazem um pouco esse papel, né? Na escola, a gente sabe que há uma lista, né, de livros obrigatórios. A minha geração tinha os clássicos todos, né, passando por Machado de Assis, Aloysio de Azevedo e outros autores de alguns eu não gostava na época que li. Hoje eu já pego uma obra de José de Alencar e já tenho uma outra perspectiva, né? Porque são obras ambientadas no século XIX, às vezes, no contexto do início do século XX, que nos ajuda também, serve também para isso, nos ajuda a pensar historicamente, né? Porque nos possibilita ver naquela dinâmica daquela obra ficcional marcas da época em que foi escrito, da realidade social, né? E isso tudo enriquece bastante a perspectiva de compreender um determinado momento histórico e uma determinada realidade, né? Então, na perspectiva do psicológico, da emoção, tudo isso ajuda para que a gente enriqueça e compreenda esses processos. Então, eu quero aqui dizer, né, que para o campo historiográfico, que é a minha cachaça, né, a literatura também é muito interessante. E a própria literatura é também uma fonte histórica, né? Não tem como você, não tem maneira de você compreender melhor o século XIX, principalmente o período republicano, do que ler a obra de Lima Barreto, né? Toda a obra de Lima Barreto é maravilhosa. Recentemente, a Lília Suarte escreveu um livro que é mais do que uma biografia, é toda uma contextualização rica sobre Lima Barreto, e a literatura dele é marcante para a gente compreender esses primeiros anos da República, a crítica que era feita, né, as marcas do preconceito, a perspectiva do funcionário público diante dos privilégios e uma série de questões, né? Então, a literatura ela ajuda a gente a pensar melhor, a estar melhor no mundo, a se situar diante das coisas, né? Então, como eu estava dizendo, então eu passei um período com os latino-americanos, eu mergulhei em muitos momentos também na obra de autores africanos, por conta da África do Sul, né? A Coetzee, essa menina agora que eu estou lendo o trabalho dela, Chimamanda Adichie, autores que me trazem possibilidade de indicar também referências de contextos específicos, né, que estão bem marcados nessas obras. Recentemente eu descobri os italianos aí que está me encantando, né, que são um autor que traz uma obra mais rica. Ele se desloca, ele tanto transmite muito bem a criança, a mulher, o velho, a complexidade da personalidade, das relações. E essas três obras dele, Domenico Startone, Laços, Assombrações e Segredos, foram leituras que eu fiz recentemente que estão muito fortes, né? Porque elas trazem uma perspectiva das relações humanas, dos conflitos geracionais, das relações homem e mulher, dos filhos, do casamento. Então, esse autor, ele tem me impressionado pela habilidade de dizer das coisas e de nos levar também a vivenciar aquelas dinâmicas. O livro Deserto dos Tártaros não é um livro novo, né? Mas eu li recentemente e também me encantou muito por conta de ele é de Dino Buzzati, e ele é essa marca do humano, né?
das buscas, das lutas e às vezes de se agarrar a uma rotina e desistir de ousar em outras esferas, de buscar outras realidades, em função de um comodismo, de uma acomodação dada pela própria realidade ali vivenciada. E também, recentemente, eu li esse prêmio Jabuti, né, esse baiano, o Itamar Vieira, que me impressionou muito pela capacidade de trabalhar uma obra marcada por questões sociais, que tinha tudo para ser uma obra panfletária, às vezes marcada assim pelo engajamento político e o direcionamento do leitor numa determinada direção, mas não é, ele tem muita sensibilidade para traduzir uma realidade social com a questão étnica, com a questão de gênero, com a questão geracional, com a questão cultural da própria, do próprio momento que ele retrata, né, da questão da terra, a situação das famílias que vivem uma situação de posse da terra atávica, né, que desde o tempo colonial isso está posto, trabalhando para o grande latifúndio. Então ele marca a obra dele, recomendo, é um livro que está sendo muito vendido e que é uma leitura de um romance que vale muito a pena, no sentido de trazer uma riqueza e fazer com que aflore a discussão da pobreza, do abandono que o homem do campo, o homem e a mulher, né, de uma maneira geral, vivem. Então era isso, né, gente, que eu tinha a dizer. Eu acho que eu não posso me estender muito, não. Vou ver se fico por aqui. Odete, ó você aí, ó, largando o doce sobre esse processo do entendimento humano através da leitura, é coisa, viu? Dá para perceber os sentimentos, o espaço, a historicidade. Eu nunca que tinha parado para pensar, mulher, nessas coisas. Às vezes a gente lê um texto, né, pô? E depois de muito tempo, mas muito tempo, vamos nos recordar por alguma situação, alguma dificuldade, ou até mesmo algo fútil. Tá vendo? É pra gente ver quanto a leitura deixa marcas na gente, desperta os sentimentos, sejam eles os sentimentos bons ou os sentimentos que é ruim. E eu fiquei aqui fazendo rolê mentalmente, pelas obras que eu li, Pivete. Lembrando, né, véi? Quando Odete falou da relação com os romances, que quando lê dá vontade de experienciar o cenário onde se passa a história. É uma relação entre o leitor e o livro que vai além do simples ato de ler, né, véi? Parece um lance de uma pegada afetiva com o livro. Parabéns pela sua história de leitura. Tenho certeza que servirá de inspiração para muito do povo que está escutando. Muito obrigada, Odete. Ah, obrigada, Odete. Amiga querida de tantas leituras partilhadas, ainda bem. Mais uma voz de professora aqui para engrossar o caldo. E esses meninos não ficarem reclamando de que eu fico mandando ler toda hora. E você que está aí nos ouvindo, conta suas dicas de leitura. Vá lá no YouTube e comenta o que está lendo com a gente. E você não fica enchendo o saco não, Gal. E me deixe, viu? Bora continuar. E para dar continuidade à nossa programação, no quadro Choque de Shows, Palumbo, com o romance da Rainha e do Barão. Choque de show! Não tem nome nosso homem, personagem tão sujeito a um tempo mal medido, onde qual seja o defeito, não existe pior vício que lutar por seu direito. Este aqui será refeito, sem resina, sem rascunho, no romance de cordel, que começa no meu punho e prossegue no gogó, pro seu nobre testemunho. Não escondo qual meu cunho, quando digo sou cantante, quando canto sou palavra, para servir ao importante nosso homem, que sem nome vocês vão ver adiante. Estatura é tão minguante, tão curvado de corcunda, parecendo um velho homem, mas você não se confunda, pois te dá murro na cara e depois chute na bunda. A cabeça é fecunda, a menor semente brota, basta uma gota de pinga, e se a fonte não se esgota, este homem solta pérolas como o bêbado que arrota. E os pés são de quem trota assim, fora do cavalo, feito bota de soldado, que no chão ecoa estalo,
comparados ao contrário com sinos de badalo. E as mãos, palmas de calo, um terreno muito duro, de onde brotam dedos grossos como troncos de pau puro, sendo as unhas como espinhos, se preciso, faz-lhe um furo. Para o homem, não há muro, se orienta no horizonte, de razão, de coisa exata, arvoredo, lago, monte, latifúndio, assentamento, alambique, praça, ponte, casa grande, engenho, fonte, varadouro, lamaçal, cercavala, venda, horta, plantação, canavial, armazém, berçário, açougue, roça, açude no quintal. Cada coisa e tal, todas vírgulas e aspas, tem valor para nosso homem, do cabelo até as caspas, e da doce rapadura também doce, suas raspas, do vinhedo até as graspas, os bagaços infelizes, mais azedos que limões, da cidade às marquises, onde tantos corpos dormem, tão perdidos, sem raízes. Bem no crivo dessas crises, ele cresce seu negócio, inventário de utensílios necessários para o ócio. Nosso homem vende tudo e faz tudo sem ter sócio. Quase vive em sacerdócio, nesse mundo de muamba. Tem maraca sem chocalho, pedaço de corda bamba, lâmpada para o abajur, lá, bem dentro da caçamba. Lucrativo é ir no samba, no de rua, roda ou roça. Sempre tem um bolso cheio, uma mão que muito coça não aguenta, compra algo, mesmo sendo inútil jossa. Cada troço gera troça, nessa troca, compra e venda que se faz a vida. Vã aflição para ter na renda um tamanho sem tamanho de poupança como lenda. Nosso homem paga prenda, mas não paga predatado. Se divide não faz dívida, cobre juros, se jurado. Na justiça nunca foi, nunca vi um delegado. Mas num samba bem melado desses bem café pequeno, aparece sozinho, bêbado, um apático moreno, que na mão do nosso homem quis comprar capim por feno. Todo clima está ameno, mas do nada rola zanga, a garganta pega fogo, sobe voz e sobe manga, quase tem pancadaria, quebra pau e rasga a tanga. O moreno é um capanga, alguém diz, do tal Hilário, e completa, fazendeiro. Nosso homem, como otário, desta vez ficou perdido, em frente ao adversário. O vencido sai do páreo para sair por cima, além. Esperteza é ser sutil, guardando o poder que tem, para mostrar no futuro, para a fartura que ainda vem. É, Palumbo, te ouvir só fez me apaixonar cada vez mais pelos seus textos, meu bro. O cara ainda traz as coisas da região nordestina, menino. Você falou da rapadura, a boca encheu foi d'água. Com as falas aqui das áreas, eu me senti foi em casa. Agora eu tô aqui, com a cabeça toda embaralhada. Como assim? A gente tá falando de romance e ele mandou um cordel. Ah, é aí que eu pego, é aí que eu pego. Vou mandar cortar essa bolsa de vocês, viu? É pouco, mais 250 conto essa bolsa que o governo paga, mas vou mandar cortar. Cadê o dever de casa que vocês não fizeram, hein? Se tivessem assistido o episódio 6 da websérie Percursos na Leitura da Bahia, não iam ficar aí batendo esse cabeção. Ô, Michel, seu cabeça de bagre, olhe, se ligue. Cordel é o formato, aquela publicação pequena e depende do número de estrofes para ser considerado um romance. J.C. Freitas explicou tudo lá na websérie. Isso quer dizer que pode ter um romance em versos e é cordel, como esse aí do nosso embaixador, Denis Palumbo. Você pensa que acabou, foi? Não acabou não, fio. São 134 estrofes. E no final desse episódio, a gente que vai soltar o restante. Se liguem aí, viu? Fique com a gente até o final. Então, chegamos ao bloco 2 do nosso episódio do gênero romance, Colede mesmo, e receberemos hoje Maria da Conceição Silva, que bota pra lá quando o assunto é a importância das bibliotecas para o leitor. Salve, salve, galera, tudo bem? Está no ar mais um episódio do podcast Oxi, a frequência da literatura. Dessa vez, o bloco é Colede mesmo. Aqui é Conceição Silva, eu sou bibliotecária, trabalho atualmente no SESC e nesta edição quero lhe convidar para um bate-papo sobre o que faz uma biblioteca para aproximar as pessoas dos livros e da literatura, como ela trabalha para contribuir com você em sua formação leitora. O que mais faz uma biblioteca além de emprestar livros? Eu vou responder essas e outras perguntas a partir das experiências que eu desenvolvo no SESC, tá ok? Curioso? Ah, então vem comigo.
Muito feliz com sua presença, Conceição. Seja bem-vinda. Desculpa perguntar, véi, mas o que é Sesc mesmo? Ah, tudo bem. Isso aí tudo bem não saber o que é SESC. Mas Conceição, minha chefa querida, vai explicar aí só pra você, viu, Ellison? Para começar, eu quero falar rapidamente do SESC, o Serviço Social do Comércio. É uma instituição privada mantida por empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Ele trabalha com programas: saúde, lazer, assistência, cultura e educação. A biblioteca faz parte do programa Cultura. Ah, sim, agora entendi. Agora tá tudo certo, como diz minha amiga Lidiane Souza. Entendi o que é Sesc. Mas agora, como vocês organizam as bibliotecas? Estou curioso para saber disso. Agora, já falando um pouco mais de biblioteca, eu posso compartilhar com vocês que no Brasil inteiro o SESC possui uma rede de bibliotecas, que é composta por mais de 380. Na Bahia são 17 distribuídas na capital e no interior. Essas bibliotecas atendem a unidades do SESC e possuem escolas e atendem também ao comerciário, que é o seu principal público. São as bibliotecas fixas. O SESC tem também 2 unidades móveis. Ele adaptou um caminhão baú em biblioteca e por isso ele consegue sair por várias comunidades de Salvador e da região metropolitana, oferecendo livros para comunidades que não possuem bibliotecas. Dessa forma, as pessoas podem ser atendidas nas suas necessidades de leitura e de atividades de cultura também. Mas como é que o SESC define quando ele vai abrir uma biblioteca e onde vai abrir? Funciona assim: cada vez que o SESC inaugura uma unidade que tem um programa cultura, ele implanta uma biblioteca. Vocês lembram que eu falei há pouco que a biblioteca faz parte desse programa? E também unidades que têm escola, porque a escola precisa desse apoio, precisa da biblioteca para participar do processo de aprendizagem dos alunos, desenvolvimento de leitura e tudo mais. Então é assim que ele define quando ele vai instalar uma biblioteca. Mas qual é mesmo a prioridade para a montagem dos acervos? O que tem nessas bibliotecas do SESC? E as revistas, como também elas são definidas? Eu posso dizer que a literatura brasileira é a prioridade da rede SESC de bibliotecas. É possível encontrar lá muitos livros com crônicas, novelas, poesias, romances, contos e tudo mais. Mas não pense que só de ficção vive as bibliotecas, viu? Livros de não ficção, de várias áreas do conhecimento, da vida das pessoas, do dia a dia, de seus interesses e necessidade de estudo também, né? Exemplo do Enem e de outros concursos que precisam ser analisados e estudados. Então, a biblioteca também tem esse objetivo, ela tem esse material para atender o público. Já as revistas e jornais seguem a mesma linha. As equipes estudam a necessidade do público, passam a observar o que eles perguntam, o que tem, o que não tem, revistas e jornais que têm opiniões diferentes, tudo isso para ofertar ao público e fazer com que ele se informe da melhor maneira possível. O mais importante das publicações não são as publicações em si, mas o público que nós vamos recepcionar. Então, elas são escolhidas também para estimular a reflexão, cooperar para que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade, informação de fato qualificada. E essa informação que vai ajudá-las a construir conhecimentos, e esses conhecimentos vão ajudar a melhoria de vida delas. Então, são elas mesmas, através dessas publicações, desse contato, dos serviços que as bibliotecas desenvolvem, são elas que vão transformar a si mesmas e o meio também onde vivem. Eu queria também lembrar que todo esse acervo, ele circula com muita conversa com os profissionais e o público. Porque, afinal de contas, o mais importante aí não é a publicação, é o público. É o acolhimento que se dá para ele, para que ele possa ter o que é necessário, ter as condições necessárias para acessar o que precisa e sair satisfeito da biblioteca. Isso mesmo, Conceição. Tem que valorizar a produção literária brasileira. Rapaz! Ainda de quebra, quer dizer que vocês fazem meio mundo de atividades na preparação dos estudantes para a vida universitária? E eu que sou daqui de Santo Amaro, quando bater aí em Salvador, eu vou dar um saque aí no SESC para conhecer vocês. Bom, todo esse trabalho precisa de um investimento, não é mesmo? Qual é esse investimento, então? Anualmente, o SESC investe aproximadamente mais de 500 mil em tudo isso. Bom, e é possível mensurar os impactos positivos que esses investimentos trazem?
Sim, gente, é possível. Diariamente, o SESC computa os números de empréstimos, de consultas e dos demais serviços de informação que ele oferta. De alguma forma, é muito importante ter acesso a esses dados, porque permite que se façam avaliações e ajustes para que o serviço melhore, para que as pessoas possam usar da melhor forma o serviço. Mas, além disso, também ele avalia a qualidade da informação, do serviço que ele oferece, ouvindo também o cliente, ouvindo o leitor, para que dali se saiba, do ponto de vista social, o que é importante para ele. Então, por exemplo, se a gente tem um grupo de pessoas estudando para o vestibular, a gente acompanha e vê se o que ele precisa está sendo ofertado, se o acervo está satisfeito para ele. E também que serviços o SESC pode oferecer, cursos, oficinas de apoio que pode ajudar esses alunos e saber como qual o resultado deles, qual o desempenho deles nessa preparação de cursos e concursos. Então, essa também é uma forma da gente avaliar se o serviço que está sendo desenvolvido alcança uma resposta, um impacto positivo na vida das pessoas. Muito dinheiro, fio, muito dinheiro aí. Não se faz formação cultural sem grana não, galera. Se liguem aí quando ouvirem essas conversas de corte governamental. Quem está cortando sabe o quanto a grana é importante para quem mais precisa de formação. O dinheiro sai do nosso bolso e os políticos só querem gastar com eles, velho. Vê se pode. Bom, já falamos muito de livros, de revistas, de acervo, mas afinal, e sobre o público? Quem é esse público? Qual o número de pessoas que aparecem, o que eles usam em termos de material? Bom, o que eu posso dizer é que o público que vai às bibliotecas do SESC são alunos, professores, comerciários, gente de toda a idade, adolescentes, crianças, cada um vai com interesse diferente, né? Para vocês terem noção, em 2019, nós tivemos 7.063 pessoas que se inscreveram para acessar o serviço de empréstimo, 39.299 compareceram para utilizar esse serviço e 50.000 publicações foram utilizadas. Isso tudo no ano de 2019 já nos dá uma noção dessa movimentação diária e mensal. Um pouco mais para fora, dá uma curiosidade em saber se as políticas públicas de biblioteca têm auxiliado a fomentar o mercado editorial no Estado, não é mesmo? Sim, é possível dizer que sim. Anualmente, o SESC tanto compra livros, e isso coopera para a economia desse setor no nosso estado, quanto realiza eventos para os quais ele contrata escritores e artistas, fazendo com que as pessoas queiram conhecer as suas obras. Mas muitas outras possibilidades podem ser ainda ampliadas para que o mercado editorial na Bahia ele se estabeleça mais, ele cresça. É necessário, de fato, um investimento maior, e eu diria que o investimento de várias organizações e instituições. Não está ligada à responsabilidade apenas de uma pessoa, é um conjunto para que esse mercado editorial, esse mercado do livro, ele seja mais fortalecido em nosso estado. Pois é, Wellison. Investir em cultura e arte move a economia, gera emprego e renda. Veja aí o que Conceição fala sobre a importância do SESC adquirir livros de autores baianos. E agora uma pergunta que não quer calar. A Rede SESC de Bibliotecas na Bahia prioriza a aquisição de livros de autores baianos? Sim, nos últimos anos tem se buscado trabalhar priorizando esses escritores e as editoras baianas também, tanto nas programações culturais que o SESC monta, convidando artistas e escritores da Bahia, como também na aquisição de livros para compor o acervo. Claro que isso ainda precisa melhorar muito, e tem sido foco de estudo das equipes que fazem a seleção dos acervos. É possível encontrar nas bibliotecas do SESC, por exemplo, livros de Evanilton Gonçalves, Juraci Tavares, João Baldo Ribeiro, Itamar Vieira, Emília Lunes, Franklin Carvalho, Cássia Vale, Márcio Leite, Ruiz Pinheira, Sandro Sussuarana e outros escritores aqui da nossa terra. E para terminar nosso bate-papo de hoje, eu lembro a pergunta que eu fiz no início. O que mais uma biblioteca pode fazer além de emprestar livros? Bom, ela promove eventos literários, tais como bate-papo com escritores e leitores, saraus, contações de histórias, oficinas, clube de leitores, rodas de conversa sobre temas diversos que possam interessar o público e muitas outras atividades, porque, na verdade, a biblioteca ela não é somente um espaço, um ambiente com livros. Ela é feita de livros, de gente, de conversa, de serviço, de observação da necessidade das pessoas,
a parte mais importante de tudo isso é o público, o atendimento às suas necessidades. E por isso mesmo o SESC desenvolve vários projetos que cooperam para encontros de leitores e escritores, para que eles se capacitem, seja para concurso, seja para um estudo livre. Enfim, o importante aí é o atendimento a esse público com serviços de informação. E nesse ponto a Rede SESC de bibliotecas tem uma diversidade. Cada biblioteca desenvolve uma programação que está ligada aí à necessidade do seu público, de sua cidade. Por enquanto é isso, pessoal. Para conhecer mais as bibliotecas do SESC, acesse o www.sescbahia.com.br ou envie um e-mail para biblioteca@sescbahia.com.br. Um abraço e até a próxima. Que saudade de dar uma passeada na biblioteca, viu? O que, Wellington? Biblioteca é pra passear, fio? Ai, só aqui no IFBA que o pessoal fica namorando na biblioteca. Conceição brocou aí, gente, trazendo informações sobre a Rede SESC e a concepção atual de que uma biblioteca não é depósito. A biblioteca é um lugar vivo, dinâmico, para formar leitor, para trazer cultura, para impulsionar as mentes. Viu suas cabeças? Tô ligado, Gal. Maria da Conceição foi fera. Agora, iniciaremos o bloco 3, Boca de 09. Vamos receber o romancista Antônio Torres e o professor e crítico Gildeci Leite. Vão conversar sobre a produção e a crítica do romance na Bahia. Ó como tá esse Michel. Já sabe até que o romance não é história da Globo. Pois é, vocês ouvintes também vão se ligar agora nas ideias desse bloco. Bora, Judeci, meu coligado, explica aí pra nós sobre romance. Pensando nas características do romance, nós podemos seguir os manuais. É uma narrativa longa e prosa, tem o local dos acontecimentos, tem um tempo, tem os próprios acontecimentos, o enredo, a trama, não é? Os personagens, que para alguns teóricos são a razão, inclusive, de classificações de tipos de romances. É um gênero em constante mutação. No romance cabem várias experimentações, inclusive hibridismos, né? Junções de gêneros textuais. Em contraposição ao seu ancestral mais próximo, a epopeia, o romance é feito para a leitura individualizada, o que não impede que haja leitura conjunta com outras pessoas, o que não impede que um romance seja lido no auditório diante de uma plateia, mas ele é feito para a leitura individualizada. Sobre os tipos de romances, há pelo menos duas possibilidades de classificação, a partir da diversidade temática e a partir também da construção da imagem do personagem principal. Sobre temática, nós podemos ter romances desde do cotidiano de uma vila de Salvador até alguém que queira falar sobre astronomia. Isso está diretamente conectado ao conhecimento de quem constrói o romance, não é? Isso me lembra Roland Barthes, mas não vou adentrar nisso agora. Então vamos pensar em algumas possibilidades de classificação a partir das temáticas. Você tem um romance heróico, você tem um romance histórico, você tem um romance de viagem, você tem um romance policial, você tem um romance sentimental, você tem um romance psicológico, você tem um romance de suspense, você tem um romance naturalista, você tem um romance de ficção científica e provavelmente, se vocês forem pesquisar, encontrarão outras possibilidades a partir da diversidade temática. Ainda pensando na classificação, nos tipos de romances, eu lembro de Bakhtin, que se baseia na construção da imagem do personagem principal do romance. A partir daí, ele diz que nós temos romances de viagem, romances de provação, romances biográficos e romances de formação. O romance de viagem está centrado na movimentação no espaço, visto que é mais importante do que o tempo. No romance de provação, as qualidades do personagem estão à prova, experimentadas, verificadas. No biográfico, obviamente, que é centrado na biografia dos personagens, ou do personagem principal, me desculpe, corrigindo. E no romance de formação, a personagem ela não é dada pronta como no romance biográfico. A personalidade, as características da personagem, elas vão sendo construídas
no enredo, né? Portanto, Bakhtin fala em romance de viagem, romance de provação, romance biográfico e romance de formação. Agora que eu já sei o que é romance, e com certeza vocês também, meu público fiel, eu vou perguntar para vocês, e aí, qual tipo de romance vocês mais curtem ler? Coloca aí nos comentários pra gente saber. E a gente não para, viu? Ainda vamos escutar Antônio Torres, o cara fecha sem ser feriado. Se liguem! Meninos e meninas, eu conto. Na pessoa da professora Gal Meireles, quero saudar todos os participantes do coletivo hoje e louvar esta iniciativa tão importante para a literatura baiana, para que ela chegue a mais leitores, para que ela seja conhecida, sobretudo no ambiente escolar da nossa querida Bahia. Meu nome é Antônio Torres, sou um baiano como vocês, nascido no sertão, num interior bravio naquele tempo, meio esquecido nos confins do tempo, na verdade. Era um distrito de Iambupe chamado Sátiro Dias, que hoje é uma cidade uma cidade completamente ligada ao mundo, internetada, essa coisa que vocês sabem do mundo moderno. Mas naquele tempo era um lugar sem rádio, sem notícias das terras civilizadas, sem livros, até chegar uma professora, uma bendita professora, chamada Serafina, e que nos trouxe os livros, nos trouxe Castro Alves, nos trouxe Olavo Bilac, nos trouxe... Aí chegou depois a professora Teresa nos trazendo José de Alencar, Verdes mares, bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia na fronde da carnaúba. E foi uma maravilha, foi uma descoberta do mundo. Aí ficamos, realmente, começamos a entrar no processo civilizatório, começamos a entrar no mundo. Mas isso é só, e devo a essas duas escolas o escritor que aqui está, o escritor que me tornei, o romancista, contista e cronista em que me tornei, que chegou à Academia Brasileira de Letras, a Academia de Letras da Bahia, a Academia Petropolitana de Letras, a Academia de Ciências de Lisboa. Este escritor deve tudo, deve toda a sua carreira, a sua existência, àquelas duas professoras das escolas lá daquele mundo rural de Sátiro Dias, então município de Iambupe, a poucos quilômetros de distância de Alagoinhas. Na verdade, Sátiro Dias fica a apenas 210 quilômetros de distância de Salvador, mas naquele tempo, porque não tinha comunicação, as estradas eram muito precárias, eram muito ruins, a distância parecia enorme. Bom, meus amigos, estou aqui para responder às perguntas do coletivo hoje. A primeira, quando começou a escrever romance, qual dos que escreveu mais gosta? Eu não saberia situar exatamente quando comecei a escrever um romance, mas sei que o meu primeiro romance foi publicado em 1972 e se chama Um Cão Uivando para a Lua. Saiu por uma editora do Rio de Janeiro, chamada Gernasa, e, para minha surpresa e surpresa de todos à minha volta, o romance causou um grande impacto, foi considerada a revelação do ano e pronto, abriu o caminho. Hoje já são 12 romances. O próximo será publicado agora em julho, pela editora Record, que é quem me publica regularmente. Já tenho todos esses romances, uma dúzia de romances, e um livro de contos. Se você me diz quais dos que escreveu mais gosta, ora, é difícil dizer o que mais gosta. É aquela história, aquela velha história que todo escritor, a qual todo escritor recorre. Os livros são como os filhos. Como você determinar qual que você mais gosta? Mas o que todo mundo
parece que leu, todo mundo, veja bem, olha que ousadia, né? Todo mundo que leu os meus livros, mais leu, foi o Essa Terra, que é um romance bem baiano, bem sertanejo, e ao mesmo tempo é o meu romance mais traduzido no mundo. Enfim, é isso aí. Eu comecei em 1972 como romancista e tem um livro de contos que é muito, muito bem lido nas escolas, chamado Meninos Eu Conto, né? E há um conto nesse livro chamado Por um Pé de Feijão, que foi incluído entre os 100 melhores contos do século XX, numa antologia organizada pelo professor da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ítalo Morricone, publicado pela editora Objetivo, e que já vendeu mais de 500 mil de exemplares. Esse conto, todo ano, entra em alguma antologia escolar. Meninos Eu Conto. E no ano de 2017, ele foi escolhido pelo governo francês como prova para um concurso para professores do ensino português em toda a rede escolar francesa. Portanto, esse Meninos Eu Conto tem ido longe. Esse conto, Por um Pé de Feijão, do livro Meninos Eu Conto, tem ido longe. O livro também, o Meninos Eu Conto, é um livro que trata de uma espécie de memórias do meu tempo de menino. Quer dizer, é de um tempo que já não existe, mas que ficou a memória. Tem a escola ao fundo disso, tem o trabalho na roça, tem os impasses, os sonhos dos meninos daquele tempo. O Oxe é babado. Antônio Torres, o único escritor baiano a atualmente ocupar a Academia Brasileira de Letras, reconhecendo nosso trabalho. Honrada, viu, gente? O Oxe broca. Rapaz, vocês não vão acreditar não, viu? É muita coincidência, meninos. Todo episódio eu falo de coincidência e uma outra coincidência aqui. Nem vocês, nem os ouvintes vão acreditar. Digam como eu conheci Antônio Torres. Pois é, rapaz, conheci Antônio Torres quando eu trabalhava no Sesc. Conceição mandou eu buscar ele no aeroporto, porque ia ter um evento sobre ele e eu ia mediar a mesa. Aí fui buscar Antônio Torres no aeroporto. É brincadeira? Mais uma coincidência aqui. Rapaz, eu tô aqui pensando, né, da importância desses projetos e eventos literários para conhecer os autores baianos. Ou não é? Por isso hoje faz um monte de projetos. Tivemos aí recentemente o percurso da leitura da Bahia. E contamos com a colaboração de Gideci até, não foi? Bom, como vocês sabem, eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Nós temos aqui alguns projetos. Temos a Vez da Palavra, que nós convidamos escritores e escritoras para falarem de suas obras, para bater um papo com os nossos alunos e com a comunidade externa. Esse é um projeto de extensão que nós realizávamos presencialmente. Do campus que eu trabalho, foi o nosso projeto, voltados para a leitura de romances do autor baiano Jorge Amado. Ano passado, nós fizemos o webinário Estudos Amadianos no canal Universidade da Gente, assim como A Vez da Palavra foi e será novamente no canal Universidade da Gente, no YouTube. Visitem, por gentileza. E fizemos já o Simpósio Internacional de Baianidade, o Congresso Internacional de Línguas e Literaturas Africanas e Africanidades. Tudo isso incentiva a leitura, visto que nós fazemos com que pesquisadores apresentem suas produções e acaba envolvendo os estudantes da graduação, também do ensino básico, alguns deles, para entenderem aspectos de obras literárias, por exemplo. Uma outra atividade que nós fazemos desde 2014 é o PIBID, que é o Programa Institucional de Iniciação à Docência. E, nesse momento, estamos com outro programa do PIBID, já é o terceiro. Foram 4 anos, depois de mais um ano e meio. Agora coordenado pela professora Felizmina Fernandes Saraiva, tratando de literatura afro-brasileira. Nós já fizemos um especificamente de literatura baiana,
agora é baiana e afro-brasileira. Nas escolas, já fizemos essas atividades com oficinas em escolas do ensino médio, e desde o ano passado, nós concentramos as atividades de incentivo à leitura a partir do PIBID, com apoio do PIBID, em escolas do ensino fundamental 2. Eu tenho um espaço quinzenal no Jornal à Tarde, escrevo crônicas, artigos de opinião, e eu entendo que isso é uma forma de contribuir para o incentivo à leitura, para a construção, para a formação de leitores. Como o Judeci falou aí, os eventos e o papel das escolas e universidades são fundamentais para que se conheça a literatura feita por aqui. Pois é, eu mesmo. Conheci Antônio Torres, a gente fazendo aqui o podcast. Vamos ouvir mais sobre as obras dele, Pivete? Agora vamos à segunda pergunta. O que caracteriza a sua produção de romance? Ora, eu vou responder pelo que eu leio que os outros dizem, porque quando um escritor quer definir a sua própria obra, ele corre o risco de limitá-la. Então é melhor passar a avaliação que se faz dessa obra. A crítica, em geral, tem destacado que eu sou um romancista que passeia com igual desenvoltura por cenários urbanos, rurais e da história. Os da história em romances como Meu Querido Canibal e O Nobre Sequestrador. Urbanos, como no já citado Um Cão Voando para a Lua, em Balada da Infância Perdida, que também tem um pouco de história rural, de fundo rural. Um Táxi para Viena da Áustria, que é urbanismo, e por aí vai. E com ambientes que permeiam entre os conflitos campo-cidade, cidade-roça, urbano e rural, eu destaco a minha trilogia formada pelos romances Essa Terra, O Cachorro e o Lobo e Pelo Fundo da Agulha, que a crítica baiana no Jornal à Tarde, Gerana da Mulax, a grande crítica baiana, que pertence à Academia de Letras da Bahia, pois Gerana da Mulax definiu essa trilogia como a trilogia Brasil, por achar muito representativa do Brasil. Ai, ai, viu? Romance não é história da Globo, não, né? Tem um bocado de coisa. E como tem, Michel, agora que você tá sabido, se ligue aí no resto do papo de Antônio Torres, viu? Qual sua principal motivação ou temática para a produção de romances? Ora, eu tenho romances que nascem de memórias, tenho romances, sobretudo memórias de infância, tenho romances que nascem da minha percepção do choque de culturas entre o Nordeste e o Sudeste do Brasil, sobre a questão das migrações do povo que deixa o interior, sobretudo o interior da Bahia, para São Paulo, e pego muito essas histórias pela volta desse homem, dessas mulheres, desse povo que sai do seu lugar, troca um lugar por outro, perde o que tinha e não conquista o outro. Escrevo muito sobre esses lugares cujo sonho é partir. Escrevo sobre a história, como já disse antes, como a do índio Cunhambebe, o grande guerreiro, que foi o primeiro chefe supremo da Confederação dos Tamoios, a organização de resistência à invasão dos brancos a esse país nos anos 500. E esse grande guerreiro Cunhambebe é o Meu Querido Canibal, o personagem do meu romance histórico, que vai muito bem, obrigado, já está com, acho que 12 edições, uma coisa assim, traduzido já em alguns países. Enfim, como disse antes, escrevo, meus temas variam dos ambientes urbanos, dos ambientes rurais, e passam pelos ambientes da história.
Existe uma linearidade de temas e estrutura narrativa na sua produção romanesca? Existem romances que se assemelham e outros que se distanciam muito? Sim, eu procuro não ser um sambista de uma nota só. Quer dizer, procuro variar de ambiente, de cenários, procuro de técnicas narrativas e procuro a cada romance me surpreender. E estou sempre à espera de que o próximo romance venha a ser realmente uma surpresa para quem já conhece o meu estilo literário. E é o que eu espero no meu novo romance, que vai sair em julho, cujo título ainda estou para definir. Eu tenho até o dia 18 deste mês de fevereiro para definir esse título. Bom, vamos agora à quinta pergunta. Destaque textos e livros de sua produção para que o ouvinte possa conhecê-la melhor. Ora, eu destaco um trecho do Essa Terra. O junco, um pássaro vermelho chamado Sofrê, que um dia aprendeu a cantar o hino nacional. Um boi de canga chamado Sofrido. Uma galinha pintada chamada Sofraco, que aprendeu a esconder os seus ninhos. A barra do dia mais bonita do mundo e o pôr do sol mais longo do mundo. A palavra açucena, e eu que nunca vi o açucena, o cheiro do alecrim, as rosas vermelhas e brancas da minha avó, hei de te amar até morrer. Bom, meus amigos, em síntese, com esse trecho, eu fecho essa entrevista dizendo a vocês que eu amo a minha Bahia. Eu saí da Bahia aos 20 anos procurando um texto, procurando uma escrita, procurando um romance. Encontrei aos 32 anos, depois de ter vivido em São Paulo por 5 anos, ter vivido 3 anos em Portugal, ter rodado muito pela Europa, voltado para São Paulo, passado a morar no Rio de Janeiro, ficar um tempão indo e vindo, ter me casado com uma professora chamada Sônia, uma carioca, professora da Universidade Federal Fluminense, escancarado debaixo de um céu descampado. Um mundo de gente muito simples, mas cheio de histórias e de personagens que, pelo menos para mim, se tornaram inesquecíveis. Os contos reunidos em Meninos Eu Conto contam as dores do crescimento, os conflitos e os sonhos de adolescentes muito parecidos com o menino que eu fui um dia, lá nos fundões do Brasil, no sertão de onde eu venho, o sertão de Sátiro Dias, Bahia. Muito obrigado, coletivo Oxe, obrigado a todos que nos ouvem. Meninos, amem ler, porque, como dizia Monteiro Lobato, quem lê vale mais. Abraços para todos, bom futuro para todos. E vocês que estão ouvindo, era igual a Michelle, né? Achava que o romance era história de amor. É tanta possibilidade, menino. Dá pra falar de tanta coisa, eu tava por fora. Pois é, Pivete. Ler Antônio Torres é também conhecer a Bahia. Tenho certeza que o povo que tá escutando saiu nas correrias pra ler. Vejam aí na bio o conto que ele citou aí, colocamos pra vocês. Obrigado, Antônio. Realmente é difícil dizer o que mais gosta quando todos os textos são de qualidade. Eu só tava aqui matutando, dá um bocado de tema, né? Esse bagulho de explorar os cenários, eu mesmo viajei aqui. Romance é maior onda, viu? Vamos ver aí mais indicações de Gildeci sobre a literatura baiana? A respeito do que se produz na Bahia, sobre os romances, eu prefiro pensar em movimentos literários baianos, independente da prosa ou do verso,
e que, infelizmente, são desconhecidos de nossa juventude. Professores como eu até tentam levar isso para o ensino básico, mas não há incentivo, nós vivemos tirando dinheiro de nosso bolso. Valdomiro Santana tem um livro importante que trata disso, Literatura Baiana, 1920 a 1980. Será que a juventude sabe o que foi a revista Arco e Flecha, a revista Festa? Será que sabe o que foi a Academia dos Rebeldes e a importância para nossas letras, para as letras nacionais, revelou, por exemplo, Edson Carneiro e Jorge Amado? Será que sabe o que é Cadernos na Bahia? Será que nossa juventude conhece Cadernos na Bahia? Lá com Vasconcelos Maia, Samba, Ângulos, Era, Cordel e Serial. Será que esses nomes são conhecidos de nossa juventude? Eu tenho que admitir que não são conhecidos, na maioria das vezes, por nossos colegas do ensino básico, e não vou culpar os colegas. Isso não está no livro didático. Não há um incentivo na Bahia para a produção de conhecimento de nós mesmos, sem xenofobias, né? Nós precisamos criar oportunidades para que esses conteúdos, para que esse material seja apreciado por nossos colegas do ensino básico e por nossos colegas do ensino superior, alguns também não conhecem. Fica no âmbito das pesquisas universitárias e que não tem o incentivo e a oportunidade de divulgar isso de forma traduzida para o ensino básico. Então, nós precisamos chamar a atenção disso. E olha que eu só falei de século XX, de um pedaço do século XX. Nós, graças a Deus, temos Antônio Torres aí, conhecido do ensino básico, ele está na lista do vestibular da UNEB, Aleilton Fonseca, são autores contemporâneos. Agora temos Itamar Vieira Júnior, que entrou em destaque, dentre outros autores, como Carlos Ribeiro, Miriam Fraga, Conceição Paranhos, Aline França, Rita Santana. Olha, que eu passeei entre o romance e a poesia, entre a prosa e a poesia, entre a prosa e o verso. Mas é preciso oportunizar essas pessoas, é preciso oportunizar os nossos alunos para o conhecimento de autores e autoras como as que eu citei. E olha que eu cometi muitas injustiças, esqueci de muita gente boa. Nós precisamos conectar os estudos do livro didático para além do livro didático. Não é preciso desprezar o livro didático de literatura, não. Nós temos que estudar, temos que ver os clássicos, são importantes, inclusive clássicos baianos. Veja bem, esqueci de João Baldo Ribeiro, olha quanta gente boa. Esqueci de João de Brito, né? De Xavier Marques. Quantos de nós sabemos quem foi Xavier Marques? Quem é Xavier Marques? Poucos. Bom, então a necessidade hoje é de divulgação. Agora, o professor tem que ser oportunizado, tem que ser financiado para fazer isso, para produzir esses materiais, porque nós não temos nem tempo e nem dinheiro para construir isso somente por vontade própria. Livros importantes da produção literária baiana contemporânea. Eu vou cometer muitas injustiças, que eu vou esquecer de muita gente, não tenho dúvida. Eu acabei de ler A Terra em Pandemia, de Aleilton Fonseca, recém-saído do forno, da fornalha. E não é romance. Não é? Eu gosto de ler os contos de Carlos Ribeiro, gosto de ler a produção de Miriam Fraga, de Wesley Correia, já passei para a poesia, e conto também, Wesley também tem. De Rita Santana, Jorge Amado, importantíssimo para a produção literária baiana brasileira e com destaque internacional. Antônio Torres, a maravilha da narrativa de Antônio Torres. Não é? Como esquecer de Antônio Torres? Narlan Matos, nosso poeta baiano que mora nos Estados Unidos há algum tempo. Carlos Vasconcelos Maia, com sua literatura em torno do leque de Oxum, ambientado na ilha de Itaparica. Os outros autores que já citei anteriormente, como Xavier Marques, João de Brito. João de Brito, infelizmente, é desconhecido de nossa juventude. Talvez Xavier Marques também. Nós não podemos esquecer da produção de Miriam Fraga, de Rita Santana, de Wesley Correia, de Antônio Barreto, de tantos outros escritores importantes e escritoras, né?
revisitar cordéis de Rodolfo Coelho Cavalcante. Sim, eu acho que a juventude não sabe quem é Rodolfo Coelho Cavalcante. Cuíca de Santo Amaro, cordel, com certeza. Literatura de cordel. Espero ter contribuído. Peço que visitem o meu Instagram, @judeci.leite, também o canal no YouTube Universidade da Gente. Rapaz, chegamos no final aqui, só com as carretas da literatura baiana, viu? Gildeci largou logo a bagaça aí. O professor tem que ser financiado e a professora também, viu? Tem que parar com esse negócio de culpar professores e estudantes pelo pouco interesse da leitura. Se a pessoa não é incentivada, como é que a pessoa vai ler? Pô, Judeci, lembrei da época que eu assistia as aulas de Gal. Sim, você mesmo, Gal. Fazia os estudantes comer o livro didático com farofa. Gosta de passar um texto, uma atividade e não deixa uma sobra do livro. Livro didático, Elison, é dinheiro público, meu filho. O professor tem que usar e vocês têm que estudar com o livro. Você vai gastar dinheiro pra quê? Sabia que é do seu bolso que paga, véi? Hoje só tivemos coisa boa por aqui, viu? Começamos com a história de leitura de Odete, depois tivemos Conceição Silva, que brocou. Batemos um lero legal sobre a importância das bibliotecas, foi show. E para finalizar, mais um episódio do nosso podcast, vamos colocar aí para vocês se divertirem com o restante do Romance de Palumbo. Vocês, assim como eu, estão ansiosos para saber como se deu esse enredo, né? E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @Projeto Oxe, e no nosso canal do YouTube, Oxe, Literatura Baiana Contemporânea. Inscrevam-se e ativem o sininho de notificações. Abraços literários. Fui! Como diz Gal, foi muita coincidência. Temos Palumbo lendo cordel e Judeci citando cordel aqui pra gente. E Michel, seu louco, esse texto, O Romance da Rainha do Barão, não tá todo aqui não. É enorme, fio. Mas vocês, os ouvintes, podem conferir a treta que vai rolar completa no portal Oxe. Veja o link aí na bio. Se vingar é comer bem, sobremesa, brigadeiro, num banquete de vitória. Se vingar é ser certeiro, mas mirar no alvo certo, isso não é costumeiro. Castigar o fazendeiro no coreto de uma praça. Nosso homem pensa nisso. Caçador conhece a caça, não reclama com o garçom pelo preço da cachaça. Caem folhas, tempo passa, segue a vida o viajante. Vendedor profissional, sem um sócio ou ajudante, e sem ser ou parecer de mulher, amor, amante. Mata o tempo num mirante, junto à lua cor de mel, e faz contas entre estrelas do que vende a granel. Cada estrela um trocado por dinheiro de papel. Quando vê um carrossel que não é constelação, cintilante, saltitante vindo em sua direção, mas distante vai cair a causar uma explosão. Nessa imensa solidão é somente ele quem vê o estranho carrossel, que seria para a TV a notícia mais notória, invasão de racetê. Nosso homem não quer crer que do céu tenha caído um cabrunco monstruoso ou parente parecido e com pressa vai no rastro desse rasgo colorido. Bem calado, sem ruído, e a ruína se revela, o revés do desprezível. Uma obra muito bela, uma colcha de retalhos e também uma aquarela. Prata, bronze, amarela, maravilha do espaço que no chão se esparrama e pedaço por pedaço nosso homem vai pegando com a força de seu braço. Sendo assim, fica ricaço, pois repassa cada peça pelo preço da vaidade. A balança que não cessa de pesar a mais para um lado que pareça belo a beça. Mas não tem nada que meça quanto vale o que é belo. Ele vende como quer, a qualquer senhor branquelo, um a um cada pedaço, seja prata ou amarelo. Guarda só um como elo, de lembrança um talismã, de tamanho avantajado com formato de maçã, amarrado na cintura num cinto de grossa lã. Uma graça de galã agiganta o vendedor, já não anda mais curvado, já não dorme em pisador, já não pisa mais no chão feito santo no andor. Uma dose de licor, algo comemorativo, começa a ficar banal, no beber repetitivo. Toda dose cresce um dedo, o brinde perde o motivo. Assim alto como altivo, nosso homem, vendedor, vira barão das muambas.
Muito mal vai como ator, com estilo de estábulo, mas com pompa de doutor. Bem pior é o seguidor, tipo comum de menino, da manada dos perdidos, sem pai nem mãe, sem destino. Um dia se fez presente, debaixo do sol a pino. Senhor, Granfino, o menino é muito gago, barão das muambas, se corrige num afago e completa elogioso. Sua fama é de um mago. O barão toma um trago no seu licor de banana, interrompe o tal menino meio de forma tirana e intimida com sarcasmo. Oh, que fama mais bacana! Mas não sou gente cigana, não sei nada de magia, não leio mão, nem futuro. E mais até te diria se não fosse esse calor, esse sol de meio-dia. Mas até a noite fria, se foi indo aquela prosa, o gago caiu no gosto do barão, que tanto goza da gagueira do menino e conversa preguiçosa. Já são unha e mucosa, tanta coisa em comum, e caminham pelos bares, o barão como o bebum, o gaguinho como o copo. Esses dois parecem um. Na ressaca, no futum, feito morto na gaveta, agora está o barão e o gaguinho de muleta, quando surge, de repente, a rainha em um cometa. Eu não sou desse planeta, vivo além dos hemisférios, todos os trópicos e tribos, vilarejos e impérios, desconheço todos os nomes, dos próprios aos imprompérios. Nessa hora, os dois sérios se olhavam e ela entrava. Nessa hora, a rainha, a garganta deles trava. Nessa hora, um calafrio que amansa a gente brava. Dente com dente se crava, se soltam num grito grave, se abraçam estabanados, um beijo bate na trave, deles tão boquiabertos, olhos na espaçonave. Um assovio suave se ouve e faz remexer uma mancha de luz púrpura de ultra raios UV. Vendo isso, o barão berra: eu vou parar de beber. Oxi, a frequência da literatura baiana.